E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! E aí, seres humanos, tudo certo? Olha só, antes de mais nada, eu vou começar assim. Você está no 7º ano, você já me conhece possivelmente, já sabe como eu trabalho, então o negócio aqui vai ser meio diferenciado. Primeiro, eu mereço seu like, né? Eu não costumo pedir, mas eu mereço seu like, por quê? Eu estou fazendo isso aqui voluntariamente, então eu estou fazendo porque eu quero, para te ajudar na prova. Segundo, a proposta aqui é eu fazer uma revisão rápida, simples e sem cortes, então é muito difícil, tá? Porque eu erro às vezes, mas eu não vou editar, então vai ser da forma mais simples possível. E também porque eu sou uma pessoa legal, então dá um like aí pra mim, por favor. E segue meu canal também. E mostra pro pessoal, tá? Aqui, em algum lugar aqui, também tem meu TikTok, porque eu também faço vídeo de inglês. Mas vamos lá. Módulo 1, tá? Primeira habilidade. Cruzadas e o renascimento comercial e urbano. De forma bem simples. A primeira habilidade não aparece aqui, mas ela já tem. Compreender o que foram as cruzadas e identificar os grupos sociais. As cruzadas foram guerras, sucessivas guerras, certo? Na Baixa Idade Média, que envolveram islâmicos e cristãos. Cada um com seu motivo, tá? Mas os dois lados tinham motivos religiosos, políticos e econômicos, não só religiosos. Então esse processo de cruzadas também fica conhecido como o processo das guerras santas, por causa do seu teor religioso, tá? Agora vamos para as habilidades que aparecem aqui. Habilidade 1. Caracterizar o choque cultural decorrente do encontro entre cristãos e muçulmanos. Por que choque cultural? Porque embora mitologicamente eles tenham semelhanças como, por exemplo, ser monoteístas, dividir um espaço geográfico, né, que eles consideram sagrados, a terra de Jerusalém, os dois lados consideram sagrados, embora tenha essas semelhanças, é um choque muito grande porque de um lado é o cristão falando, não, essa terra é minha, pertence a mim, é sagrada. Do outro lado você tem o islâmico falando, não, essa terra é minha, pertence a mim, é sagrada. E como se não bastasse essa questão geopolítica por Jerusalém, por aquele local, né, e geopolítica porque a gente já discutiu em sala de aula, isso é uma revisão, os motivos políticos e econômicos também por conta daquela região, não era só por causa da religião e dos mandamentos e tudo mais. Então, além dessas disputas, você ainda tem o tempero do negócio aí, que é o quê? Que é a mitologia, são mitologias diferentes, então pregam coisas diferentes para a vida. Então, de um lado você tem o Ocidente, que era totalmente enraizado no cristianismo, que era bem teocêntrico, monoteísta cristão, e você tem ali no Oriente Médio o surgimento de uma religiosidade também monoteísta, mas que fala que o Deus dele que é o único, que é o correto. Aí você tem que lembrar também as nossas aulas do 6º ano, né, que nós tecemos as discussões sobre o que é a mitologia e como que ela funciona para a ciência, tá? Vou fazer de forma bem rápida. Para ciência, história, qualquer narrativa baseada em seres divinos é mitologia. Então a gente costuma chamar de mitologia a egípcia, a grega e tudo mais. Mas o cristianismo também é uma mitologia, uma vez que as explicações sobre como o ser humano foi criado, ele morre, ele vai para onde, por que as coisas acontecem, estão pautadas em narrativas divinas, também é mitologia. Por isso que falamos que você tem de um lado a mitologia cristã, do outro lado a mitologia islâmica. Esse choque foi muito grande. Próximo.
explicar o significado de modernidade e suas lógicas de exclusão e inclusão. Tá, isso aqui que a gente tem que prestar atenção. Teoricamente, ao final da Baixa Idade Média, a gente entra na Idade Moderna. Pensando que você aprendeu comigo no 6º ano, a Idade Moderna, esse nome foi dado lá no século XIX, lembra, pelos historiadores do século XIX que olharam para o passado e falaram: isso é pré-história, isso é história antiga, isso é história medieval, isso é história moderna. Então, teoricamente, essa história moderna é um desenvolvimento, é algo além. Mas a gente tem que entender que ainda a história moderna manteve muitas exclusões, como, por exemplo, o que é ser um cidadão, certo? Os direitos em geral. Então, você ainda mantém uma sociedade voltada à figura masculina, patriarcal. Você ainda mantém uma sociedade enxergando o europeu como o centro de tudo. Você ainda tem... Enfim, é o que a apostila quer que você entenda nessa habilidade aqui. Entrou a modernidade, mas não mudou-se muita coisa na esfera de domínio, de poder. Por exemplo, a religiosidade dominando o campo cultural, a nobreza dominando o campo político, e tem um aparecimento também da burguesia dominando o campo econômico. Então não mudou muita coisa. Agora, a gente vai para aquilo que você já conhece. Essas 3 últimas habilidades é o coração do módulo. Ah, esqueci de falar. Se você está aqui nesse vídeo e não é meu aluno, não está entendendo nada, já falei lá no começo, é um vídeo de revisões. Mas o que é esse tal desse coração? O coração às vezes é um só, às vezes são mais de um. Mas é o ponto central do módulo, o que é mais importante do módulo, tá? Então, no caso desse módulo, essas 3 últimas habilidades são as mais importantes. Vamos dar uma olhada. Primeiro, relacionar o surgimento do renascimento urbano e renascimento comercial. Qual é a relação? Lembra-se que com as cruzadas, o Oriente se juntou com o Ocidente, os cristãos orientais e ocidentais se juntaram. O Oriente trouxe de volta para o Ocidente características que já tinham se perdido ao longo da história medieval, que era a comercialização, tendo o dinheiro como base e assim por diante. Enfim, com a vinda de produtos do Oriente e tudo mais, ressurge o comércio. Estou fazendo de forma resumida porque você já sabe. E nós temos ali o chamado renascimento comercial. Com o renascimento do comércio, com o reaparecimento do comércio, porque não vou editar. Porque no Ocidente, no feudalismo, era o escambo e tudo mais, e com o reaparecimento de uma atividade comercial monetária que envolve dinheiro, começou a crescer em volta Eita, tá difícil, hein? Mas eu não vou editar. Começou a crescer em volta dessas feiras pequenas vilas comerciais que vão crescer, a gente vai chamar de burgos, certo? E essas vilas que cresceram se tornaram cidades. Então, essa é a relação. O renascimento comercial está ligado ao renascimento urbano, porque as cidades reaparecem em volta do comércio, que viram vilas, e assim vão crescendo e crescendo. E essa é a relação que a apostila quer que você entenda. Outra coisa primordial: compreender o surgimento dos burgos como consequência do renascimento e as dificuldades dessa nova forma de organização. O que eu quero que você entenda é que os burgos, pequenas cidades, pequenas vilas que cresceram daquele jeito que o professor explicou para você. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: que eu quero que você entenda de primordial daí? Que a terceira classe, o terceiro estado, surgiu uma classe que não existia antes, que é uma classe com poder econômico, que vem a ser no futuro a burguesia, entendeu? Que nasceu dos burgos, das vilas comerciais. Logo, as pessoas ligadas ao comércio, ao acúmulo de dinheiro, fica conhecido como burguês, a burguesia, beleza? Última, analisar as transformações sociais e econômicas decorrentes do processo de nascimento comercial. Transformações sociais. A terceira classe, o terceiro estado, não é composto somente de pessoas excluídas, né, que não fazem parte do clero nem da nobreza. Você tem um aparecimento de uma nova classe que é a burguesia, que tem uma dominância econômica. Então essa é uma mudança social. E a mudança econômica é a atividade comercial cada vez mais forte, a burguesia cada vez mais forte, e a gente vai ver que a participação da burguesia no processo político e econômico da sociedade vai mudar completamente o decorrer da história moderna, chegando até a história contemporânea que somos nós, tá? Fiz rapidinho, vou dar pausa, já vou pro próximo, que é para ficar curto, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí. Até já! Voltamos com o módulo 2, uma forma bem resumidinha, tá? Vamos destacar o coração do módulo, como eu já falei. Neste módulo aqui, o coração é a segunda habilidade e a quarta habilidade. Vamos começar por elas, então. Segunda habilidade, identificar os fatores que levaram à crise social, econômica e política na Europa.
o módulo é para falar sobre crise. São vários fatores que levaram a essa crise econômica, política da Europa, né? Política e social. Mas uma das coisas que é mais chamativa é a quarta habilidade, analisar os impactos da peste negra na sociedade feudal. Então, a peste negra, entre outros fatores, né, é uma das coisas que mais chama atenção para a parte final da Idade Média, né, a baixa Idade Média. Você tem uma crise social, né, com essa doença, com essa epidemia. Você tem uma baixa na produção. Então, uma coisa está associada à outra. Vamos então organizar a ideia. De uma forma bem simples, você tem a Europa passa por um processo de baixa na produção, porque você tem, até a musiquinha que o professor falou, lembra? A baixa da produção, o aumento da população e como consequência veio a fome então. Então você tem um aumento no número de pessoas, que a gente já aprendeu um termo bem bonitinho científico chamado de crescimento demográfico. O aumento no número de pessoas, o abaixo na produção, né, a baixa na produção, fez com que as pessoas ficassem com fome, né, debilitadas. Vamos fazer de forma resumida para você entender. E aí, depois desse processo, né, vem, junto com as cruzadas, a doença da peste negra. Né? Vem lá com o rato, né, com a contaminação da pulga do rato e tudo mais. E aí você tem uma sociedade que está debilitada, com fome, sem imunidade, e vem uma doença dessa. Então, ajudou a disseminar a doença, a muitas pessoas morrerem. E todo esse processo está ficando cada vez mais agravado junto com o confronto que é criado entre a sociedade muito ligada à religiosidade, a sociedade já ligada um pouco à ciência, né? A essa tentativa de explicar essa doença e tudo mais. Então você tem cada vez mais forte essa disputa entre os dois lados, né? O lado religioso e o lado não religioso. Nós discutimos que, não sei se vai aparecer aqui depois, mas depois se aparecer eu falo, já comentei e passo. Mas lembrar que o processo da religiosidade, a Igreja Católica da época, da Idade Média, tem autores, por exemplo, que apontam que o posicionamento da Igreja ajudou a disseminar a peste negra, uma vez que não se podia falar sobre anatomia, né, sobre abrir corpos e estudar a peste negra. E também a gente tem que entender, acho que deve até aparecer aqui nas habilidades. Se não aparecer, nós estamos falando agora. Também lembrar que o processo da peste negra ajudou com que aumentasse a intolerância religiosa. Por quê? Porque os cristãos da época da peste negra falavam então que a peste negra era um castigo para a humanidade, porque lá no passado deles, né, no Império Romano, os judeus deixaram que Jesus Cristo fosse crucificado. Então cresceu naquele momento a intolerância religiosa com os judeus. Entende? Então assim, vai tudo buraco abaixo, entendeu? Claro que a Idade Média é um período muito longo, tá? A gente fala de forma resumida para você entender, então as crises vão acontecendo a partir daí. Como se não bastasse a crise da peste negra, vamos dar uma olhada na... já falei dessas... De novo, para você entender, eu já falei, a primeira é do módulo 2, a segunda que eu acabei de comentar, a terceira, condições sanitárias, é o que eu falei. Esqueci de falar, na verdade, né? Além da fome e tudo mais, as condições sanitárias. Lembra que essa Idade Média que a gente vê na Disney, né? Que você tem princesas e príncipe com um castelo lindo e maravilhoso, tá legal. Mas você não tem saneamento básico, não tem água encanada, você não tem um tratamento de esgoto. Então, assim, o negócio é bem precário, né? Aquele luxo todo que aparece, não. Então você tem castelos que são construídos ali mais com infiltração, é muita sujeira, é muito rato. Você tem as feiras mercantis, de um lado vende pão, do lado do pão vende um porco vivo, entendeu? Do lado do porco vivo você tem vendendo galinha, do lado da galinha você tem maçãs, entendeu? Então assim, era um negócio meio doido, né? A higiene lá não era o forte não, tá? Se você quer saber. Enfim, então tudo isso também facilitou. O outro ponto já falei. O penúltimo ponto, relacionar a Guerra dos 100 Anos ao enfraquecimento do sistema feudal. Como se não bastasse esse processo, né, das cruzadas, da peste negra, você tem um conflito envolvendo a Inglaterra e a França, que eu não vou ficar dando detalhes porque isso é uma revisão, você já conhece. Então você tem Inglaterra e França lutando ali
nesse processo conhecido como Guerra dos 100 Anos. Isso favorece o enfraquecimento do sistema feudal, porque essas nações, França de um lado, Inglaterra de outro, que não era França e Inglaterra ainda, lembra-se? Os reinos francos, né, que serão a França, e os feudos ali, né, da região dos Anglos, que virará a Inglaterra, eles começam então a ter que se unificar para conseguir vencer esse inimigo. Então esse processo de unificação acaba já perdendo características de uma divisão feudal de terras. Isso favorece o enfraquecimento do sistema feudal. Também você tem que pensar, deixa eu ver se tem, não, ali embaixo não tem, a revolta dos camponeses também, que está associada nesse processo de crise. A última habilidade eu não vou destacar agora, porque é a mesma habilidade que aparece lá no módulo 4, tá? Então não vou destacar agora, porque é sobre a formação do Estado Nacional, eu falo lá no módulo 4, tá? Bom, eu espero que tenha ficado menos de 20 minutos. Não é fácil não, né? Você resumir, né, basicamente aí meses de aula em 20 minutos, tá? Então fala se eu não mereço um like. Eu acho que eu mereço um like, tá? E você familiar que está vendo a minha cara pela primeira vez, porque essa turma aqui, quando foi lá no distanciamento, não tinha aula comigo. Se é a primeira vez que você está vendo os meus vídeos, muito obrigado por estar aqui. E é isso aí. Até mais. Vai ficar muito longo. Tchau.